Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ideia Quântica. Ideia Quântica ele surgiu de um ideal meu de dividir algumas experiências, mostrando como as técnicas que eu comento nos meus canais, como coach, como hipnólogo, programadora mental, funcionam, só que baseado em fatos reais, histórias reais. E eu resolvi criar este blog para que as pessoas tenham acesso a algumas histórias que podem servir para que as pessoas entendam exatamente como usar essas técnicas. Um dos vídeos que nós gravamos aqui no canal, ele fala sobre o perdão e que tem um texto bem detalhado e bem completo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link lá do blog, para que você possa ler na íntegra e ver qual é o modelo que eu deixei escrito lá para você só substituir palavras e que acaba ficando fácil e prático para você também conseguir trabalhar a questão aí do perdão. Mas antes disso, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal e também deixe seu like, porque mais pessoas podem ver este vídeo à medida que ele vai ganhando relevância dentro da programação que o próprio site faz para elevar as pessoas em função de suas buscas e seus interesses. Combinado? Então não esquece, só dá uma clicada aqui embaixo para colocar um like e se inscrever no canal. Assim você vai sempre ficar sabendo quando eu fizer novos vídeos e poder acompanhar e também compartilhar com outras pessoas ideias quânticas que nós estaremos trocando aqui, combinado? Vamos lá. Eu contei um pouco da minha história como pessoa, uma história pessoal, uma história minha de vida, de uma situação com o meu pai, de 12 anos sem que a gente se falasse, e contei qual foi, né, mais ou menos o começo, o meio e o fim da história. Então, resumidamente, eu tive um problema muito sério com o meu pai, que era alcoólatra, e que imagino que muitos de vocês se identifiquem com isso sem saber exatamente como lidar com essa situação. Lá atrás, quando eu tinha 17 anos, eu decidi sair da minha casa, né, da casa dos meus pais. Morei com a minha avó materna e minha tia por 13 anos depois que eu saí de lá. E durante esse período todo eu não conversei com ele. E um fator de doença na minha família, que estava ligado a questões de mágoas, que isso já é comprovado cientificamente, que quando a gente somatiza alguma situação, isso de alguma maneira prejudica o funcionamento das nossas células e consequentemente geram doenças, depressões, efeitos suicidas, etc. Né? Mas não vamos nem entrar numa situação como essa hoje. Vamos falar exatamente da técnica. E aí algumas pessoas ao longo dos anos ficaram me perguntando como que você fez para lidar com tudo isso? Eu achava até que por um bom tempo eu lidava bem com a situação. E só com o passar dos anos é que eu fui entender que na realidade ainda tinha muita coisa, muita sujeira embaixo do tapete. E aí foram muitos meses trabalhando essa questão do perdão, até que toda essa energia, né, que gera o universo, que é por isso que eu tenho estudado e praticado e lido muito, estudado muito sobre a questão quântica na nossa vida, toda essa energia, né, que foi gerada em função dessa intenção minha, desse sentimento meu de reconciliação, criou uma situação, e essa situação ela fez com que nós nos perdoássemos, voltássemos a conviver, a nos falar, e isso daí fez com que as nossas vidas assim caminhassem de maneira muito mais tranquila, muito mais leve. Isso também fez bem para as pessoas que estavam à nossa volta, porque imagina, festas, Natal, aniversário, casamentos, ou ia um ou ia outro. Não que eu fizesse conta, eu não me incomodava, mas o meu pai, em função de eu ter saído de casa, achava que aquilo era uma afronta tão grande, porque ninguém até então havia questionado, né, batido de frente.
e ele não aceitava a minha presença. Então, quando eu sabia que eles estavam dispostos a ir a qualquer uma desses eventos, né, familiares, eu acabava não participando. Isso era muito triste, porque eu acabava não conseguindo ver a minha mãe, que é uma outra história aí de perdão ao longo da vida, e convivi pouco com o meu irmão na parte da adolescência dele, enfim, tem uma série de detalhes. E que aí eu quero que você confira alguns desses detalhes lá no blog, que tem o Milagre do Perdão, que é um texto que traz alguns detalhes e esse modelo que eu vou ensinar para você agora. Como que eu aprendi a fazer a técnica do perdão? E em função desse problema de saúde que eu comentei com vocês, que uma pessoa da minha família teve e que é comprovado, né, como a gente comentou ainda há pouco, cientificamente, que as pessoas, elas somatizando algumas situações acabam ficando doentes, e foi o que aconteceu. Quando a gente se deu conta do que tinha acontecido com essa pessoa da minha família, eu fiquei desesperada, porque eu imaginei assim, bom, se minha tia tem essa situação tão pontual, de tão pouco tempo, e tá com este problema de saúde, eu tô tomada por essa doença e vou morrer daqui a um mês. E entrei em choque, em parafuso, vocês não têm noção como eu fiquei assim impactada. Nessa época eu não tinha ideia do que era física quântica, eu não tinha ideia do que era coach, eu não tinha ideia do que era programação neurolinguística, hipnose, nada disso. Mas tive a felicidade de ser envolvida dentro dessa situação da minha tia, que é a pessoa aí da minha família que teve esse problema de saúde, e que em função das orações de perdão e reconciliação que ela fez, ela não precisou nem fazer quimioterapia, para vocês terem uma ideia como a gente consegue nos ajudar quando a gente consegue trabalhar nossa mente de maneira correta. Passado, né, essa situação da minha tia, eu fui conversar com esta pessoa que é da Seishonoye, que inclusive a Elaine Ourives comentou em uma das webséries dela dessa semana, que é fantástica, eu tenho aprendido absurdamente com ela, assim, eu tenho um caminho imenso para percorrer para chegar próximo do conhecimento que ela tem, mas felizmente ela acabou me dando até um incentivo para falar sobre esse tema, porque nós conhecemos a Seishonoye em função dessa situação da minha tia, e a partir daí eu fui pegar uma orientação, né, dizendo para a preletora, que é como se fosse uma orientadora dentro da Seishonoye, falando assim, olha, me ajuda, porque se a minha tia passou por isso, eu vou morrer. Eu tô desesperada, eu tô em choque, eu não durmo mais, eu tenho medo de ir no médico e tá aí com uma doença. Imagine o desespero. E aí eu fui sendo orientada por essa pessoa, uma querida, que é uma amiga até hoje, que me ajuda e que me auxilia todas as vezes que eu caio nas minhas próprias armadilhas, ela vai botando ali a minha cabeça no lugar. E ela foi me ensinando, e é exatamente isso que eu quero dividir com vocês. Pegar um caderno qualquer, né? Um caderno, uma folha, enfim, post-it, o que você quiser. Eu comecei fazendo oração de perdão, colocando o nome, né, do meu pai, e a minha orientação, como eram muitos anos, era que eu fizesse isso por escrito. Então eu tinha que colocar o nome dele e abaixo escrever a oração toda, porque eu tinha que ler, eu tinha que ouvir na minha mente conforme eu ia escrevendo, eu tinha que escrever. Então eram vários sentidos sendo acionados para fazer com que o meu cérebro mudasse o mindset dele, mudasse aquela mágoa, para todas as vezes que eu lembrasse do meu pai, lembrar de uma maneira mais calma, mais tranquila, com perdão, com um sentimento de reconciliação. Demorou muito tempo, porque naquela época eu não sabia que eu tinha que sentir aquele amor, que eu tinha que sentir aquela situação. Ah, mas como é que vai sentir alguma coisa que não é verdade? E é uma das coisas que eu conto nos textos. O nosso cérebro não sabe a diferença da verdade e da mentira. Ele vai acreditar naquilo que a gente fala. Ah, você tá louca. Tô. Não, não estou.
Você vai concordar comigo e eu vou te dar um exemplo. Quando você fica pensando assim, ai, olha, isso daí não vai dar certo, ou olha, eu tô doente, eu não vou melhorar, né? Você tem pessoas aí que têm problemas sérios, câncer, né? Situações sérias de saúde e que você olha para uma e fala assim, nossa, eu dou uma semana para essa pessoa. E você olha para outra e você fala assim, não acredito que você tenha doença. A doença está diagnosticada nas duas pessoas. O que vai mudar é como aquela pessoa lida com aquela situação. E isso daí é a história que a gente conta para nossa cabeça. Se eu ficar contando assim, eu vou morrer, essa situação ela não vai ser curada, nada do que eu estou fazendo aqui vai adiantar, e ficar ali alimentando as minhas células, elas vão receber essa mensagem do meu cérebro e vão começar a produzir a minha piora. Agora, se eu lidar com essa situação de uma maneira diferente e começar a pensar, não, eu estou sendo bem tratada, estou sendo bem assessorada, estou com os remédios, estou fazendo tratamento, isso daí tem cura, né? Quantas pessoas já se salvaram, tudo, eu estou bem perto do que eu vejo outras pessoas, o meu corpo está reagindo bem. O que vai acontecer é que esse diálogo interno que eu tenho vai mandar a mensagem do meu cérebro para o meu corpo de que está tudo bem, e ele vai produzir os elementos necessários de forma química, orgânica mesmo, física, para que o meu corpo se regenere de uma maneira mais fácil, né? Então, isso daí é uma realidade. Então, quando eu tive que trabalhar a questão do perdão do meu pai, eu resisti muito, e você vai resistir, dependendo do quanto isso daí te impacta. Mas eu tô aqui contando para você que se você fizer diferente, vai ser melhor e mais rápido. Eu não tinha ninguém para me contar isso lá na época, né? Em que eu tava magoada, tudo. Só depois de eu conhecer a preletora, só depois de eu ter uma iniciação, né, nessa técnica, é que eu comecei a entender um pouquinho, e mesmo assim se passaram aí muitos anos, acho que já são uns 12 anos mais ou menos, e recentemente eu ainda tinha coisas para aprender e armadilhas para sair em relação a isso. Então eu pegava, e aí é isso que eu quero que vocês façam, peguem um papel, anotem, né? Então você vai pegar um caderno e vai anotar o nome da pessoa, né? Se for uma pessoa ali direcionada, e vai colocar o nome dela, fulano de tal. E aí tem a oração da Sechonoye, que eu vou deixar o link para vocês aqui, e do blog, e no blog tem o link da oração para vocês poderem ver. E lá tem, né, a oração, fulano de tal, eu te perdoei, você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus, eu te agradeço e você me agradece, eu te amo e você me ama. Então tem ali, né, toda a frase para você ir repetindo e escrevendo. Tem pessoas que não tem ninguém direcionado, que às vezes não caiu ainda a ficha de que tem a mágoa específica de alguém. Então coloca vários nomes de pessoas que você já se chateou, das coisas pequenas e das coisas maiores, coloca o nome de todo mundo ali e vai fazendo para todo mundo. Aí você lê, fulano, 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 eu te perdoei, vocês me perdoaram, eu amo vocês, vocês me amam, eu e vocês somos um só perante Deus. E vai fazendo, né, só que aí no plural, vai chegar um dado momento em que alguém ou alguma situação vai te saltar aos olhos, e aí você começa a direcionar para limpar isso daí. O que eu ganhei com esse perdão? Primeiro que eu me reconciliei com a minha família, né, com o meu pai, e aí consequentemente ali com a minha mãe. O meu pai na época eu encarava como uma pessoa doente, precisando de ajuda, e a minha mãe como uma pessoa que não queria saber de mim, que ela via tudo aquele meu sofrimento e ela não tinha forças para ser minha mãe, ela não tinha forças para me ajudar, ela era minha mãe, como assim ela não fazia nada por mim. Esse processo da minha mãe demorou muito mais do que o processo do meu próprio pai, que me agredia fisicamente,
por conta da indignação que eu tinha dela não ter ali mudado alguma coisa. E aí é o que eu conto lá no texto. Existiram duas frases extremamente importantes que eu vou deixar para vocês lerem, que fez com que eu mudasse a minha percepção em relação à situação da minha mãe. E essa mudança de mindset fez com que eu começasse a entender o quanto era necessário trabalhar o perdão também para minha mãe. Então essa técnica do perdão, ela é uma técnica em que você vai trabalhar na sua velocidade, no seu tempo, colocando de forma escrita. Quais são as outras formas que eu também utilizei para fazer com que isso se potencializasse? Eu gravei a minha voz num gravador digital na época, agora a gente tem isso no celular. Eu falando, né, toda oração com o nome da pessoa, e eu colocava no fone de ouvido no meu trajeto de idas e vindas para o trabalho, para a faculdade, que eu já dava aula nessa época, então eu colocava e ia voltando ouvindo a minha própria voz. Porque o que acontece quando a gente está ali, por exemplo, você está dirigindo e está ouvindo alguma coisa? Isso vai entrando na nossa mente, porque a gente passa por um transe hipnótico. Então, assim, aquilo vai interiorizando de uma maneira com que chega uma hora, e que é uma outra história que eu vou contar para vocês, em que eu estava dirigindo e fazendo essa oração dessa maneira para minha mãe, e que eu tive como eu posso dizer, um insight, assim, uma caída de ficha, que eu mandei uma mensagem no WhatsApp de 45 minutos, 50 minutos assim, e que no dia seguinte minha mãe bateu na minha porta, né, sem avisar, com o meu irmão, dizendo assim, o que foi aquilo? Então essa é uma outra história que eu conto para vocês num outro momento. Mas a técnica, pode você estar pensando assim, Kelly, mas é só isso? Quando você começar a fazer, você vai sentir raiva de você. Você vai sentir raiva da pessoa. Você vai sentir raiva de mim. Aquela louca falou que eu vou pegar e fico aqui repetindo e fazendo e que meu sentimento vai mudar. No começo, vai piorar. Por quê? Você tá vendo que um tapete tá com sujeira embaixo. Só que você só tem noção do quanto de sujeira tem embaixo desse tapete quando você levanta. E é aí que está o grande problema. Nós nunca temos a verdadeira noção do quanto aquela situação nos impactou. E quando você levanta esse tapete e começa a limpar, todo esse lixo, toda essa raiva, toda essa revolta, tudo isso vai sair. E qual é a situação mais cômoda? É melhor eu parar de fazer isso. O teu cérebro vai falar assim, olha, você estava melhor antes. Agora você está revivendo tudo isso. Mas é um processo. Acredite. Quando você conseguir fazer com alegria essa oração para a pessoa que for, e você sentir no seu coração de que você está livre dessa situação, que você vai ter paz e que alguma coisa possa aí acontecer para melhorar, você vai lembrar do que eu estou falando. E tem um detalhe. Mesmo depois que meu pai morreu, eu ainda tive muitas mágoas. Por quê? Aí veio a segunda revolta. Mas agora que a gente voltou a se falar, ele morreu, então não deu tempo de eu conviver com ele. Agora que eu achei que eu ia ter um pai, eu não tive. Por que você teve que ir embora? E aí foi mais uma vez em que eu tive que fazer um trabalho, e aí a pessoa está distante, está morta, você não tem mais como se reconciliar, falar, porque não estava limpo totalmente aquilo. E aí é um trabalho mais difícil. E nesse momento eu passei por situações em que eu tive febres de 40 a 41 graus por vários dias seguidos em função dessas situações. Porque o meu corpo, ele estava passando por um processo de limpeza e fisicamente ele foi afetado.
E aí só depois que eu consegui fazer essas orações por um bom tempo e que de vez em quando ainda lembro de alguma coisa que me entristece, eu faço novamente, é que eu entendi esse processo do perdão. Porque ele só funciona realmente quando você consegue tirar tudo aquilo que você ficou por anos, por meses, por horas e horas e horas pensando de ruim, de porquês, de raiva, de vingança, de palavras negativas e xingando em pensamento. Só depois que você consegue se limpar disso tudo é que você vai conseguir sentir essa paz que eu tô falando e você vai sentir as coisas mudando. E eu espero que você venha aqui me contar. Aqui nos comentários ou lá no blog. Depois eu vou deixar aqui o link para vocês da oração e o link do texto para que você consiga fazer a técnica e se libertar dessa situação tão desagradável e que impacta a nossa vida de uma maneira tão negativa. E eu quero que você venha me contar. Combinado? Então, não esquece, antes de você encerrar esse vídeo, segue aqui o canal, se inscreve, dá uma curtida, compartilha com seus amigos que têm ali alguma mágoa com alguém, alguma situação mal resolvida. Isso vai fazer com que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Muita gratidão. Esse é um momento muito especial, porque eu estou abrindo coisas da minha vida pessoal para o mundo, dividindo com vocês o quanto de experiência eu tenho e o quanto essas experiências somadas a todas essas técnicas faz com que eu me sinta capaz de estar aqui gravando esse vídeo para vocês, ensinando algumas coisas para vocês de maneira, homeopáticas, porque não adianta vir querer mostrar muita coisa ao mesmo tempo, porque você precisa sentir o que é isso, você precisa perceber o que é isso, e a partir desse momento você vai entender outras coisas que eu vou trazer aqui no canal. Combinado? Então, um super beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo.